Boa tarde, 1h30, dia 24 de março, capítulo 12 de Hebreus. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e corramos, sem desanimar, a corrida que está à nossa frente. Continuemos com os nossos olhos fixos em Jesus, pois é dele que depende a nossa fé, desde o começo até o fim. Ele não deixou que a cruz o fizesse desistir. Ao contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Porque na luta contra o pecado vocês não tiveram de combater até a morte. Será que já esqueceram das palavras da coragem de Deus? Da coragem que Deus disse a vocês, como se fossem filhos dele? O que você quer, Billy? Come here. Stay here with me, come. Come here, come. What do you want? É só eu começar a ler, ela quer minha atenção. Será que já se esqueceram das palavras de coragem que Deus disse a vocês, como se fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga e não se desanime. Não, vamos começar de novo. Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga. Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem aceita como filho. Suportem o sofrimento como se fosse o castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda o nosso Pai espiritual e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Orientações e conselhos. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos fracos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou sem respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não chegaram como o povo de Israel chegou, para perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o seu fogo abrasador, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho da trombeta e o som de uma voz. Quando o povo ouviu a voz, pediu que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, será morto a pedradas. O que estava vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Ao contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus.
isto é, daqueles que têm os seus nomes escritos no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e aos espíritos dos que são corretos e que se tornaram perfeitos. Vocês chegaram até Jesus, que fez um novo acordo e que espalhou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir quem fala. Aqueles que recusarem ouvir quem entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos quem do céu nos fala. Naquele tempo a voz de Deus fez estremecer a terra, mas agora ele prometeu isso. Mais uma vez farei tremer não somente a terra, mas também o céu. As palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não foram abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Esse foi o capítulo 12 de Hebreus, e a gente lê, o cachorro fala junto com a gente, o outro pede colo, mas seguimos firmes.